Olá, pessoal. Eu sou o Anderson, aluno do quinto período de licenciatura em computação, e eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a evolução histórica das interfaces gráficas do sistema operacional do Windows. Sou Sander, também a gente vai falar um pouquinho sobre essas interfaces gráficas, né, desse nosso sistema operacional, né? E a gente já vê aí quem é os criadores, né, do próprio Windows, né? Bill Gates e Paul Allen, que criaram, são os fundadores da Microsoft e os dois principais responsáveis pelo Windows, né, quando ele foi criado, né? Nós começamos nossas interfaces aí com, com um pouco falando sobre o Windows, né? Eu tô só com um pouquinho de dificuldade aqui, pessoal, só com relação ao primeiro slide, mas agora vai dar certinho, né, Anderson? Esse é o Isso nosso aí. 14º vídeo que a gente grava aqui, né? Mas tá valendo aí, né? Beleza. Então vamos lá. O Windows foi criado em 1985, né? O Windows 1.0 era distribuído em 4 disquetes e de 5 polegadas e um quarto, né? A gente vê até o desenhozinho do tamanhozinho desse disquete aí, ó, logo aí embaixo, né? A instalação era demorada, alguma novidade? E tudo se dava a partir do prompt do DOS, né? Uma instalação demorada. Até hoje mesmo, uma atualização do Windows é demorada, né? Todo mundo fica, quando pega a atualização, até já desiste, né? No caso. Verdade. E só complementando, Sander, como você falou, foi construído sobre o DOS, né? 16 bits. E ele vinha apenas com o mouse e, e também com um joguinho que era para ensinar o usuário a utilizar o mouse. Isso, e Tá? uma das características dele era a janela em mosaico, né? A ausência da lixeira e já tinha já um multitarefa cooperativa entre as aplicações do Windows, né? Nós Isso podemos ver mesmo. a tela aí, uma tela mais rústica, né? Assim, mas já dava para desenhar, já dava para ter acesso aos programas, né? Através de uma interface gráfica, né? Toda desenhada e tudo. Relógio, calculadora. A gente já vê algumas coisinhas aí, né? E logo depois a gente já vê o Windows 2.0, 1987, com já uma característica um pouco melhor, né? As janelas melhoradas, sobrepostas umas a outras, né? Com várias máquinas virtuais com DOS e mais multitarefa nele, né? E também ele já vinha com a função de maximizar e minimizar as janelas. Né? Não é isso, Sander? E também com o painel de controle, já veio com o painel de controle e o Word e o Excel. Isso aí, Anderson. A gente vê o desenhozinho da tela aí, ó. O maximizar é uma setinha para cima e o minimizar uma setinha para baixo, cara. Que Isso. legal, velho. Mas É, é essa mesmo, né? A gente já tinha uma interfacezinha bem legal, só que ainda para mim mal desenhada, né? A gente vê a calculadora ali, realmente. parece que tá mal desenhado, uns ícones meio assim, mas tá valendo, né? É, Aí depois, logo depois a gente tem o Windows 3.0, né, o Anderson? E aí a gente já vê aí um pouco mais de melhoramentos, né? Que a gente já não tinha visto lá, né? A interface isso. visual do Windows um pouco melhor, né? As principais características dele já era o modo normal, 286, com suporte à memória grande, né? O modo melhorado 386, né? Que já veio. Administrador de programas e arquivos, suporte à rede. E ele suportava mais de 16 cores, né? Já Isso. era uma coisa, na época, muito boa, né? E ele já exigia um disco rígido para ser instalado, né? Naquele sistema de disquetes, né, Sander? E também ele podia executar o DOS normalmente, justamente para aquelas pessoas que ainda tinham um pouco de dificuldade em migrar para o sistema de Windows, para o Windows, né? Aí já vinha com o DOS até para a pessoa ir se ambientando Ju- gradativamente. Justamente, né, Anderson? Se a gente vê a interface aí, né? A interface aí ela já ganha janelas, continua com setinha para cima, setinha para baixo, maximizar e minimizar, né? Mas aí a gente ganha um gerenciador de programas, né? Um gerenciador de arquivos, acessórios. Isso não deixou de existir hoje, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Isso tem no Windows ainda. Quando você está instalando ainda, a gente vê algumas coisas assim. Mas a interface do Windows hoje está muito melhor do que essa interface de antigamente, né? Que a gente vê Verdade. aí.
Logo depois o Windows 3.11, que é o que eu conheço mais, né? Eu já tive contato com ele, né? Não funcionaram em processadores da Intel 8086, né? Não tinha, não há suporte modo real e foi lançado em 1992, né? Ele trabalhou com a melhoria da rede, né? Arquivos acessados a partir de outras máquinas com Windows e DOS, né? E já tinha o Microsoft Mail, que a gente conhece hoje atualmente como Outlook, né? E tudo. O que você me fala, Podemos André? ver. Então, a gente já pode ver a interface dele que já deu uma melhorada, né, Sander? Já aparenta já está mais bem organizado, a calculadora com um pouco diferente, um relógiozinho colocado acima, e a gente já vê que já teve uma evolução bacana, né? Justamente, o Anderson, a gente vê que agora está bem mais desenhado, né? Bem melhorado, os ícones, né? Até o joguinho melhorou também, apesar de ser o campo minado, mas É, melhorou bastante os ícones. E a gente já vê o File Manager, nosso Windows Explorer hoje, né? Mais ou menos o que a gente já vê nessa telinha de hoje. Então não mudou muito. Mudou a parte visual, mas a parte de árvores do gerenciador de arquivos já está lá ainda atualmente, né, em tudo. E a gente fala aí um pouco do Windows NT. Ele foi criado, né, em julho de 93. Ele veio com para ser usado em grandes companhias com rede de computadores, né? Que a gente tem esse processo, né? Vamos colocar assim, né? E esse Windows NT, as características dele, né? É a problema de compatibilidade entre o hardware e o software existente. Isso aí foi aos poucos o próprio Windows que a gente vai ver aqui, a gente vai ver que ele vai criar uma tecnologia nova, plug and play, para poder pegar esses hardwares e tudo e fazer essa compatibilidade ser melhorada, né? Então, assim, o Windows NT ainda tinha problema, né? E tudo. A gente vê a interface dele aí. Também a gente destaca aí um pouco essa interface do 3.11 ainda, mas já é uma interface um pouco melhor, né, isso, Anderson? isso mesmo, Sander, falou tudo. E agora a gente já vai para o Windows 95, né? Que ele já veio, já teve uma melhora bem notável, né? Ele já veio com o menu iniciar, juntamente com a barra de ferramentas, plug and play para instalação de novos periféricos, Internet Explorer, 32 bits e, e ainda vinha também com o DOS para executar algumas tarefas. É isso, Sander? Isso mesmo, né? É uma revolução, né? O Windows 95, né? Que se a gente observar aí nessa tela nossa, a gente já sai daquela setinha para cima e para baixo para um ícone com um pouco desenhado, né, para baixo, um tracinho, né, mais grosso. Para maximizar, a gente usa essa caixinha e isso é usado até hoje, né? A gente pode verificar aí. E logo depois, a gente já verifica nessa mesma tela aí já os ícones bem desenhados. O Windows 95 ele veio com uma interface muito boa, né? Muita gente gostou dele ainda, mas estava no início, Verdade. né? Em tudo. É isso mesmo. E falando um pouquinho mais, a gente vê o Windows 98, né, que já trazia já um grande movimento aí, né, uma revolução do 95. Ele foi lançado em julho de 98, né, e a proposta dele era o quê? Melhorar mais ainda, como a gente já vê que melhorou bastante, né? E o visual dele para o 95, a gente vê que não mudou tanto, né? A gente vê que ele tá lá, os ícones estão lá, mas o que que melhorou nele foi essa interface por gameplay, que a gente citou agora há pouco, né? E agora ele vem com uma interface que é essa compatibilidade de hardware muito grande, né? Que praticamente ajudou bastante o Windows 98 a se tornar bastante popular, né, Wander? É verdade. Ele ficou bem marcado também por. Até engraçado a gente falar, foi um dos maiores micos da história, né? Durante a apresentação,
travou e apareceu a famosa tela azul, que acontece muito com a gente nessa ano. Justamente, né? Esse foi um dos maiores dessa história aí do Bill Gates, né? E tudo mais. E em 99 eles lançam a segunda edição dele. Eliminou muitos erros do Internet Explorer, né? E o assistente de conexão da internet, né? E tudo mais. E trouxe a capacidade de compartilhar internet entre vários computadores, né? Que isso aí já não tinha antes no Windows 95, nem no 98. E o 98 segunda edição traz essa característica, né? E a gente vê logo depois, a gente nem vê a tela aqui do Windows 98, porque ela praticamente segunda edição somente aprimorou algumas coisas. E depois é lançado o Mesmo. Windows 2000, né, Anderson? E o que, que você me fala dele? Então, ele foi baseado no kernel NT, né? Administração de energia, com o plug and play melhorado e suporte para vários dispositivos de hardware. E Justamente, né, Anderson? E essa tecnologia NTI é porque ele era o Windows 2000 era para rede de computadores, para servidores, né? O Windows 2000, que depois veio o Windows 2008, né? 2008 RT2, né? E assim por diante, né? Nós não vamos citar todas verdade. aqui porque o nosso tempo é muito curto, né? Para essa É, pequena explanação que a gente está fazendo aqui. Mas o Windows 2000, ele traz mais alguns aprimoramentos, né? Suporte para FAT 36, 16, 32 e NTFS, sistema de arquivos, né? É, distribuído e um sistema de tolerância à falha, RAIDs, né, que permitia gravar dados em um disco e espelhar para o outro disco, né, uma tecnologia muito boa aí também. A gente vê a interface dele também, pouco parecida com o Windows 98, mas já um visual melhorado da lixeira, dos ícones, né, da tela. A gente já nota o menu iniciar ainda está em inglês, né? Para nós aqui brasileiros, em português, né? Assim, o iniciar estaria em inglês aí, porque eles soltaram essa versão inglesa, né? E tudo mais que está na nossa tela, né, Anderson? E o que você me isso fala mesmo. mais dessa história do Windows aí? Pois é, a gente vê aí que essa interface dele, eu particularmente gostei bastante. Achei os ícones assim bem modernos, né? Para a época, deu uma modernizada bacana, muito interessante. E o outro Windows aí, o Anderson? O que você me fala dele? Windows Millennium. Então, o Windows Millennium foi uma versão baseada no Windows 95, né? Que com o novo protocolo TCP/IP, compatibilidade com plug and play, compatibilidade com gráficos 3D, sistema de recuperação, proteção de arquivos e atualizações automáticas. Isso, e o Windows Millennium, né, ele não vingou muito porque, assim, ele veio cheio de erros, né, e cheio de problemas de compatibilidade e tudo, e o pessoal não gostou. Muitos preferiam ficar no Windows 98 do que migrar para o Millennium, né. Verdade. A tela, a gente já vê aqui uma tela mais melhorada, uma interface bem melhorada, né, no caso, já traz ícones ali no menu iniciar, né, e tudo, um pouco diferente do outro, né. Mas é uma interface muito boa, né, Anderson? Melhorando bastante, né? A parte visual melhorou demais, né? Ah, Do Windows com 1 até agora certeza. melhorou bastante. E agora nós temos o Windows XP, né? Uma nova experiência em casa. Foi isso que a Microsoft falou e tudo. E eu usava o kernel do Windows NT, que é um kernel totalmente diferente, né? E tudo, e muito melhorado, né? No caso. Né? Ele consegue maior rendimento, né? É um sistema multiusuário e multitarefa, né? Então vários usuários poderiam usar ele simultaneamente, né? Também, né, Anderson? O que que você me fala mais dele? Então, e muita gente, na opinião de muitas pessoas, foi considerado uma das melhores versões, né, do Windows, né? E como a gente pode ver também, ele veio com um visual bem diferente, mais colorido.
mais dinâmico. Justamente, o Anderson. E aí a gente vê esse visual, né? Essa parte visual aí no nosso slide, né? E tudo. Um visual parecido com o de hoje, né? De hoje atualmente, né? Não é isso? Verdade. Isso mesmo. Beleza, cara. E passando aí um pouco mais, a gente tem o Windows Vista, né? O Windows Vista que veio com um tanto de gadgets, que são essas áreas de trabalho, área de trabalho não, desculpa, é, esses aprimoramentos, né, de colocar tudo na sua tela, querer colocar tudo e muito mais, né? Então a gente tem esse processo aí todo. Ô Anderson, eu vou É, parar o vídeo aqui um minutinho no Windows Vista, tá? Então a gente vai começar aí de novo. tá, beleza. Na verdade, voltou, cara. Na edição eu cortei aqui. Vamos lá. Então o Windows Vista ele vem com esse visual um pouco mais diferente, né? E tudo, traz calendário, bloco de notas, relógio, né? Possibilitando você ver o clima, bolsa de valores, né? Várias coisas, tocar muita coisa, ou seja, multiplicações, multitarefas ao mesmo tempo, mas que a gente verifica um visual poluído, né, Anderson? Isso, ícones bem grandes, muita coisa na tela, muito poluído. Não gostei muito, não. Achei. O Windows Vista ele só aprimorou um pouco do Windows XP, né? E ganhou essas áreas de trabalho aí, né? Por isso que a gente vê esse visual assim um pouquinho diferente, né? No caso. Então, pessoal, nós tivemos um problema com a nossa gravação e a gente retoma aqui agora com o nosso Windows 7, lançado em 2009. E o nosso próprio Windows, né? Ele tem muita coisa, muita característica, né? E tudo. E a gente fala um pouquinho dele porque muita gente ainda gosta dele, né? A gente tem essa questão, né? E tudo. E o que você tem a falar dele, Wander? Então, essa versão do Windows, ele é uma versão mais rápida e mais estável, né? Porém, ele não tem mais atualização. Justamente, Aí, né? O pessoal gosta muito dele, né? E assim, as empresas também, por ser um Windows mais leve, um visual bem limpo, né? Bem melhor de se mexer. Não perdeu algumas isso, características dos sistemas antigos, mas um visual muito bom. Mas essa questão da Microsoft, né, só pode atualizar o sistema Windows 7 a cada 10 anos, né? Então, assim, agora acabou, né? infelizmente, acabou essa versão, sem mais atualizações, né? E agora em 2012 foi lançado o Windows 8. É uma tela mais nova, uma tela nova, porém sem o menu iniciar. É o que não agradou a todos, né? Muita gente é bastante acostumada a usar o menu iniciar. Nessa versão do Windows 8, não tem mais essa opção do menu iniciar. É Isso isso, aí sabe? desagradou a todo mundo, né, cara? E a gente observa que o Windows 8 foi um dos maiores fracassos da Microsoft, né? E aí todo o pessoal começou a cair em cima da Microsoft, né? Mas esse visual aí ele é usado ainda no Xbox, né? Que muita gente já Isso. acostumou com ele. E logo em seguida, depois do Windows 8, veio o Windows 8.1, que trouxe a volta do menu iniciar, mas aí, como se diz, já estava lançado, né? Que o Windows 8 não seria mais aquele sistema operacional, né? Muita gente já tinha falado muito ruim dele, não é isso, André? Isso aí, como ele já estava queimado, né? É uma versão assim que não foi muito para frente. Já tiveram que lançar outra versão porque ele já estava queimado, né? Isso, Sander. Justamente. E logo depois, a Microsoft ela lança o Windows 10, né? E com o Windows 10 a gente tem a volta do menu iniciar, né? Novamente, uma pesquisa na tela, né? Uns íconezinhos melhores, né? Para a gente poder trabalhar com eles e tudo. E uma versão bem mais estável desse próprio Windows nosso, né? Isso mesmo. E é um ambiente mais versátil, né? Que a tela se adapta a qualquer tipo de dispositivos móveis, né? Que desde um tablet, celular.
até o próprio computador mesmo. É uma versão bem interessante, mas completa, né, Sander? Isso, e finalizando, né, essa nossa explanação que nós fizemos de todos os Windows, né? A gente vê que assim, o visual, né, ele melhorou bastante desde o primeiro Windows que foi criado até a gente chegar no próprio Windows 10, né, que hoje atualmente, né? Mas assim, vemos ainda um sistema que penso eu que pode melhorar muito ainda, né? Nós temos outros sistemas melhores e com isso a gente só tem a ganhar, né, no caso. Então, assim, esses outros sistemas melhores que a gente tem, a gente poderia melhorar mais o Windows, trazer mais coisas, mais novidades, né? Não ficar só nessa mesma coisa de sempre, né? É verdade. E o que que você me fala do antes? Você mexeu no Windows 10 já? Windows 10 assim, eu mexi pouco, né? Na verdade, eu ainda uso o Windows 7, mas como ele não tem mais atualização, eu vou ter que migrar para o Windows 10. E não tem tanta experiência nele ainda, mas os contatos que eu tenho, eles gostam bastante do Windows 10, por ser a versão mais versátil, muito interessante. Justamente. Então a gente vê aí da história desde o primeiro até o nosso último, né? A gente vê essa questão da que o sistema operacional ficou muito mais bonito, muito melhor, né? E tem só a questão de melhorar mais mesmo essa parte de interface mesmo. Mas eu acho que a gente precisava muito melhorar aí mais ainda, não é isso? É verdade. Então, pessoal, hoje a nossa aula foi isso, né? A gente conta com vocês aí numa próxima explanação sobre o nosso seminário da disciplina, né? De e demais disciplinas do curso de Licenciatura em Computação. Todos que assistiram essa aula, nosso professor, nosso tutor, esteja conosco depois, trazendo mais trabalhos, mais coisas para a gente poder fazer. Um obrigado, uma boa noite para vocês aí. Ou bom dia, ou boa tarde também, né? Vai saber o horário que vocês vão assistir. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos também, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa comigo e com o Sander. A gente tentou passar o máximo que a gente conhece, a gente pesquisou bastante, estudou muito, e eu espero também que vocês tenham sucesso aí nas apresentações de vocês nesse seminário. É isso aí, Lembrando que pessoal. nós fizemos dois vídeos, tá? Nós tivemos problema com a nossa gravação e nós tivemos dois, não, nós fizemos vários, né? Vários Mas vídeos. aí tá valendo. Obrigado, pessoal. Até mais. Sempre. Muito obrigado. Até logo.